Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Universo Numérico. Eu sou Mário Vasconcelos e vamos dar continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico. Estamos tratando da tabela verdade e, como consequência, hoje falaremos da tautologia, da contradição e da contingência, que é um assunto que cai bastante em concurso. E, na verdade, é muito simples identificar o que é uma contradição, uma tautologia e uma contingência. O maior trabalho é achar os valores da proposição composta através da tabela verdade. E, se vocês não assistiram à aula anterior, a aula 7, recomendo que assistam, porque lá está bem passo a passo como é que a gente chega nesse valor. Chegando nos valores da proposição composta, aí é fácil. Então, vamos ao nosso exemplo. A frase é a seguinte: hoje é sábado e hoje não é sábado. Não se espantem com essas frases meio absurdas no raciocínio lógico. Vocês vão encontrar frases do tipo: se o elefante é verde, então o passarinho voa. Isso é normal. Não se preocupem com a normalidade da frase dentro do nosso senso comum. O raciocínio lógico se preocupa com a estrutura lógica da argumentação. E para isso, às vezes, ele lança mão de frases que, num primeiro momento, nos parecem absurdas. Mas vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Hoje é sábado e hoje não é sábado. Então, primeiro passo, calcular o número de linhas que terá a tabela verdade. Quantas são as proposições simples dessa frase? Hoje é sábado e hoje não é sábado. Muitos diriam que são duas, certo? Mas não é. É apenas uma proposição. Hoje é sábado. O hoje não é sábado é apenas a negação dessa proposição simples. E no cálculo das linhas da tabela verdade, vocês têm que identificar quantas são as proposições simples. As negações dessas proposições não entram na conta, certo? Então, temos apenas uma proposição simples, que é hoje é sábado. 2 elevado a 1 é igual a duas linhas da tabela verdade. É a nossa fórmula para identificar o número de linhas da tabela verdade. Então, temos uma tabela com duas linhas. Eis aqui nossa tabela. E já preenchemos o cabeçalho da tabela com a proposição simples, hoje é sábado, com a sua negação e com a proposição composta, que observamos tratar-se de uma conjunção. Ok? Então, na primeira coluna preenchemos com os valores possíveis da proposição P, que são apenas verdadeiro e falso. Na segunda coluna, como trata-se da negação, não P, basta nós invertermos o valor lógico. Então, temos F e V. E agora já temos como avaliar a nossa proposição composta. Na primeira linha, como trata-se de uma conjunção, ambas as proposições simples têm que ser verdadeiras. Como isso não ocorre, a proposição composta é falsa. Na segunda linha, situação análoga, só que invertida. A primeira proposição simples é falsa e a segunda é verdadeira. Então, a proposição composta conjuntiva é falsa. Então, o que é uma contradição? É justamente quando todas as linhas de avaliação da proposição composta são falsas. Vamos agora a outro termo, que é a tautologia. Mudamos a frase. Hoje é sábado ou hoje não é sábado. Mesma coisa. Uma proposição simples, que é hoje é sábado, P, e temos a negativa dela, não P. Preenchemos. Como trata-se de uma proposição composta disjuntiva, ela só será falsa se ambas as proposições simples forem falsas. Então, na primeira linha, nós temos as duas falsas? Não temos. Temos uma verdadeira e uma falsa. Então, a proposição é verdadeira. Na segunda linha, também não temos as duas falsas. Então, a proposição composta é verdadeira. Quando isso ocorre, ou seja, todos os resultados de valor lógico da proposição serem verdadeiros, nós temos uma tautologia. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Se hoje é sábado, hoje não é sábado. Observem que eu propositadamente omiti a palavra então. Se hoje é sábado, então hoje não é sábado. Porque pode vir assim na prova para vocês. A vírgula toma o lugar do então, certo? Na proposição condicional. Numa proposição condicional, ela só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Na primeira linha, nós observamos que isso ocorre. A proposição P é verdadeira
e a proposição não P é falsa. Então, a proposição condicional será falsa. Na segunda linha, nós temos o antecedente falso e o consequente verdadeiro. Logo, a proposição composta condicional será verdadeira. E aqui nós temos a contingência. O que é a contingência? Quando não existe tautologia nem contradição. Então, revisando, a contradição é quando todos os valores lógicos da proposição composta são falsos. A tautologia é quando todos são verdadeiros. E a contingência é quando não é uma situação nem outra, ou seja, quando pelo menos uma linha apresenta um valor falso diferente das demais, ou vice-versa. Vamos a mais um exercício. Mostre que a proposição P ou Q ou não P é uma tautologia. Qual o número de proposições simples? Temos duas, a proposição P e a proposição Q. O não P é apenas a negativa. Então, o número de linhas da tabela verdade. 2 elevado ao quadrado, que dá 4 linhas. Está aqui a nossa tabela. Preenchemos as colunas de verdadeiro ou falso para as duas proposições simples e para a proposição negada, não P, também. E preenchemos no topo da terceira coluna a nossa proposição composta. Observe que nós temos um parêntese separando uma proposição disjuntiva e logo em seguida nós temos outro conectivo disjuntivo. Pela propriedade associativa, nós podemos ter nesse formato ou podemos ter dessa forma, o parêntese do lado direito, ou não podemos ter parêntese nenhum, não há necessidade, porque são 3 proposições disjuntivas. Então, numa proposição disjuntiva, que é formada por 2 ou mais proposições simples, ela só será falsa se todas as proposições simples forem falsas. Isso ocorre na primeira linha? Não, não ocorre. Logo, a proposição disjuntiva é verdadeira. Na segunda linha, da mesma forma, não temos todos os disjuntos falsos, então ela é verdadeira. Na terceira linha, caso idêntico, e na quarta linha também. Então, nós verificamos que todas as possibilidades de valor lógico para a proposição composta são verdadeiras. E chegamos à conclusão que, por isso, ela é uma tautologia. Ok, pessoal? Espero que os conteúdos tenham sido de utilidade para vocês. Caso positivo, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Assim vocês se manterão informados das atualizações. Além disso, todos os links para as aulas anteriores estão na descrição da aula. Um grande abraço e bons estudos. Fui!